um irmão amado, querido, assim, um homem de Deus. E ele vai se apresentar aqui, não quero falar muito, mas eu queria que vocês recebessem ele no seu coração. Mas não só receber ele no seu coração, mas receber a palavra que ele vai ministrar nessa noite. Amém? Em nome de Jesus, porque nós sabemos a palavra que ele tem para trazer para nós e queremos que você receba essa palavra. Então, estenda suas mãos para cá, vamos estar orando por ele. Pai, nós te louvamos pela vida do Wagner aqui nessa noite, disposição do seu coração. Sabemos que ele tem aqui familiares nessa noite que estarão conosco se apresentando, que será no final do culto, e ele está aqui. Temos bebês também para serem apresentados no final. Pastor Glavão estará aqui fazendo isso, mas nesse momento nós queremos acalmar o nosso coração, Senhor, para receber da Tua palavra, da porção que Tu separou para nós, nessa noite, nesse dia, Senhor, nesse tempo, em nome de Jesus, Paizinho, em nome de Jesus, amém. E no final teremos também no culto um lanche, né? Ei, Seron, lanchezinho, cachorrinho quente, a 15 pila, mesma pegada, isso aí. Obrigado, Leandro. Eu conheço como Canídia, né? Não sei se posso falar, pastor Canídia, né? O jeito que a gente conheceu, né? Pastor Roberto, pastor Ricardinho, todos os pastores, toda a igreja, boa noite a todos, né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Como o pastor Leandro já falou, sou o Wagner, né? Wagner Cardoso. Hoje minha esposa também, né? É um privilégio ter. Geralmente, às vezes essas agendas itinerantes, a gente não tem oportunidade de ter a esposa, mas hoje ela está aqui comigo. Deus abençoe a tua vida, meu amor. Também Vânia, minha cunhada, né? Obrigado. Fica em pé então, minha esposa Fabiane e Vânia, fica em pé só um minutinho. A Vânia está nos visitando aqui, né? Mora aqui perto. Deus abençoe. Gente, como o Leandro falou, a gente, né, tem um amor, um carinho por esse lugar, né? A gente acompanhou, a primeira vez que eu tive na Brasa, na BZN, quando era na Dona Alzira, aqui do outro lado da rua, né? Isso tem mais de 10 anos, né? Bem mais, muitos anos atrás, isso acho que foi 2008, 14, 15 anos atrás, eu tive aqui, primeira vez. Depois a gente também teve lá, quando foi para o Brasil, a gente teve o acidente do Roberto Silva, depois na Arita Ragô, né, e agora na Dona Alzira de novo. Então a gente sempre esteve próximo, né? Isso é uma conexão do céu, né? Deus nos presenteou, né, com a vida desses pastores, que são amigos, né? A gente são muito mais do que pastores, a gente tem honra aquilo que Deus confiou a eles, mas são amigos. E a gente entende, acredita que o reino de Deus, ele é construído dessa forma, entre amigos, né? Então é uma alegria para mim estar aqui com vocês, né? Deus tem uma frase que a gente ouve, que a gente diz que Deus não une pessoas, e Ele une propósitos. É isso, tudo aquilo que Deus promove tem uma intencionalidade por trás, né? Todos os relacionamentos é assim com o teu cônjuge, dentro do teu matrimônio. Deus não une pessoas por unir, Ele sempre uniu propósitos. Existe uma intencionalidade de Deus nos relacionamentos, né? E hoje eu estou aqui com meu coração alegre demais, meus amigos, tá? Deus abençoe a vida de vocês, continue dando essa graça, né, para conduzir essa linda igreja, essa igreja inspiradora, né, não só na cidade, na nossa capital, mas no estado, sul do Brasil e no Brasil, né? É uma igreja que nos inspira muito. Queridos, eu quero trazer um tema, né, nessa noite, né, e falar um pouquinho sobre o valor que tem um consolador nas nossas vidas. O tema dessa mensagem é o valor de um consolador, o valor que tem um consolador. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre a maneira que Deus promove cuidado nas nossas vidas através de pessoas, agentes humanos, né, que Deus traz, nos apresenta, né, e esses agentes são ferramentas de Deus, né, que Deus envia nas nossas vidas. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, né, sobre o valor que tem esses consoladores na nossa vida. Mas não sem antes contextualizar um texto que está em 2 Coríntios, aqueles que trouxeram a sua Bíblia física ou digital. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 5 e 6. 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 5 e 6. Quero ler para vocês. Pois quando chegamos
a Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. É sobre isso, gente. É sobre essa reflexão, né, nessa noite. Quando Paulo fala aos Coríntios, pois quando chegamos a Macedônia, não tem como não falar, para entender o contexto, a conexão, de nós lembrarmos o que aconteceu então com Paulo quando chegamos a Macedônia. Porque Paulo fala que quando eles chegaram na Macedônia, eles sofreram tribulações, adversidades, de todas as formas, de todos os lados. E a gente pode ir lá em Atos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 11, vai dizer assim, ó, partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. E ali nós ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela as convidou, dizendo, se os senhores me consideram uma mulher crente, uma crente, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Certo dia, em outra versão, no dia seguinte, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito, pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela no mesmo instante. O Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos daquela escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, esses homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele lançou no cárcere interior, lhes prendeu os pés no tronco. Agora a gente consegue entender o contexto. Paulo e Silas estavam numa região da Macedônia, Filipos estava dentro dessa região, e eles tinham sido enviados pela igreja de Jerusalém. Eles já tinham feito uma primeira viagem missionária, eles estavam fazendo uma segunda viagem missionária, onde eles estavam indo levando orientações da igreja de Jerusalém. E é interessante porque inicialmente eles não iriam para a Macedônia, eles iriam exatamente nas mesmas cidades que eles fizeram a primeira viagem missionária. Só que Paulo e Silas, numa cidade chamada Troade, ele tem uma visão à noite de um homem, e esse homem ele começa a gritar, nessa visão, socorre-nos, e desce a Macedônia, vem a Macedônia e nos socorre. E a Bíblia diz lá em Atos, capítulo 15, no capítulo anterior, que imediatamente, quando eles tiveram essa visão, eles mudam o caminho deles, e eles vão, e que bom que esses homens foram sujeitos àquela direção do Espírito na vida deles, e eles chegaram a Macedônia, numa direção, uma visão que Paulo teve. Só que o detalhe é que quando eles chegam a Macedônia, eles chegam nessas condições, eles chegam num sábado à tarde, eles vão à beira de um rio, e eles começam a falar, a proclamar o evangelho. Algumas mulheres, estavam ali entre elas, uma mulher chamada Lídia, e eles estão ali no momento de oração, de adoração, e Paulo prega o evangelho para aquelas mulheres, e aquela mulher Lídia, ela se converte ao Senhor, ela entrega a sua vida, convida-os, aqueles homens, Paulo, Silas e Timóteo, também está ali para ir à sua casa.
Aconteceu que no dia seguinte, eles voltaram ao mesmo lugar. E quando eles voltaram ao mesmo lugar, Paulo ficou inquieto no seu espírito, no discernimento de espírito, com uma mulher, uma escrava que gritava. Eles caminhavam e aquela mulher atrás, azucrinando, gritando, dizendo: esses são filhos do Deus Altíssimo. E na medida que ela falava, ela gritava aquilo que inquietava Paulo. Até que Paulo ele olha para aquela mulher, ele repreende aquele espírito que estava sobre aquela escrava e liberta aquela mulher. Só que a Bíblia diz que aquela mulher ela era uma escrava. E no momento que ela faz isso, alguém é prejudicado. Os donos daquela mulher, vendo que a fonte de recurso deles havia acabado, eles expõem Paulo, Silas e Timóteo aos magistrados, e ali eles são colocados em praça pública, e suas roupas são tiradas, e eles são açoitados, e logo depois eles são colocados dentro de uma prisão. Agora a gente consegue entender quando Paulo diz assim: pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. É sobre isso que Paulo está falando. Quando ele chegou naquele lugar, naquela região, numa visão que Deus dera para ele através de um homem, essas são as condições que eles estavam. Não tiveram descanso nenhum. E ele diz assim: mas fomos atribulados de todas as formas. A palavra atribulado é adversidade. De todos os lados nós recebemos adversidades, e isso talvez comunique muito com uma realidade que possamos estar vivendo hoje. Talvez você não está na Macedônia, o cenário é outro. Você não está na Grécia, você está em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. Mas também você chega nessa noite com esse mesmo sentimento, dizendo assim: pastor, parece que eu estou sendo atribulado de todos os lados, de todas as formas, de todos os jeitos. E é isso. A vida cristã também é isso. Por passarmos por dificuldades, o próprio Jesus, o nosso Senhor, em João ele já vai dizer: no mundo vocês terão tribulações, aflições. Não foi nos omitido isso. Não foi escondido de vocês que na vida cristã nós também teríamos desafios. Tanto que Paulo, em Efésios 6, o que Paulo vai dizer em Efésios 6? Revistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao quê? Ao dia mau. Todos nós, em um determinado momento da nossa vida, nós vamos ouvir na nossa porta, e você vai chegar na porta, no olho mágico. Agora eu me esperei no olho mágico, 30, 40, 50 anos. E você vai olhar, e você: não, mas eu não conheço quem é. E você vai abrir a porta: pois não, o que eu posso te ajudar? Não, eu sou o dia mau. Como assim o dia mau? Não, eu vim para ficar com você uns dias. E às vezes você olha para o dia mau e ele está com uma mala, pastor Roberto. E você olha, sabe quando você recebe uma visita, que você está na expectativa de um dia, passar o final de semana, só que daí tu olha o tamanho daquela mala e tu já diz assim: não, mas meu Deus, isso aqui vai ficar quantos dias aqui? Ou quando você vai para um retiro, e aí tu olha, às vezes eu olho a minha filha indo para um retiro, e daqui a pouco ela prepara uma mala como se ela fosse ficar um mês no exterior, e eu digo: meu Deus, para que isso? Gente, às vezes, o dia mau, ele vem com essa percepção que a gente tem. Chega e parece que vem para ficar alguns dias com a gente, meses. É sobre isso. O dia mau, ele vem na vida de todos nós. Essas adversidades vêm sobre todos nós. Todos nós enfrentamos algum tipo de adversidade. Todos nós. E é isso que Paulo está dizendo. Mas fomos atribulados de todas as formas. E aí Paulo vai dizer conflitos externos e temores internos. E essa palavra, temor interno, me chama a atenção, porque se você estudar ela, no original, ela significa fobia. Temores externos, conflitos externos, temores internos, fobias internas. O que Paulo está dizendo? Que aquela situação toda que ele estava vivendo, aqueles conflitos externos, gerava dentro dele fobias internas. E ele fica claro quando em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, Paulo ele começa a externar os seus sentimentos mais profundos aqui,
quando ele começa a falar das perseguições e do preço que ele pagava pelo Evangelho. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei noite e dia exposto à fúria do mar. E você vê um nível de conflito externo de Paulo, né? Olha o nível que ele está aqui. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, mas muitas vezes, olha o que ele está dizendo, muitas vezes eu fiquei sem dormir, ele está dizendo. Outras vezes eu passei fome, outras vezes eu passei sede. E muitas vezes fiquei em jejum e suportei frio e nudez. E agora, olha o detalhe aqui que ele fala. Além disso, enfrento diariamente dentro de mim uma pressão interior. Dentro de mim, todos os dias, enfrento uma pressão interior. 2 Coríntios 11, para quem queria acompanhar depois. Paulo está falando justamente dessas adversidades externas, desses conflitos externos, e o que resultava isso na vida dele. E é sobre isso, talvez, tenhamos aqui nessa noite um grupo de pessoas que tem se sentido exatamente dessa forma. E quando a gente fala de conflitos externos, você pode dar o nome que você quer. Talvez os conflitos de alguns aqui sejam justamente aquilo que nós oramos aqui, pastor, olhando uma enfermidade. Talvez você tenha sido surpreendido recentemente com a enfermidade batendo na porta da sua casa. Para outros, um filho que está doente, para outros um desemprego, para outros uma crise matrimonial, para outros uma crise financeira. Esses são os conflitos externos que a todo momento nós estamos sujeitos. A todo momento, Satanás lançando as suas setas para, de alguma forma, nos desestabilizar. E o resultado desses conflitos externos é justamente o que Paulo está dizendo, essas lutas por fora, esses conflitos externos, essas lutas por fora, geravam temores internos, fobias internas, que tiravam e que consumiam o sossego e a paz do apóstolo Paulo. E talvez seja essa a razão e também essa motivação que faz você estar aqui. Que bom seria se todos nós estivéssemos aqui, porque estamos realmente convictos que temos que estar, porque temos que adorar, porque o Senhor Jesus morreu naquela cruz. Essa seria a motivação certa. Não que não seja certo você estar aqui porque você está atrás de uma cura, mas a verdade é que muitos estão atrás de Jesus, na expectativa de ser curado das suas fobias internas, de ser restabelecida a sua paz, que já não tem mais. Aquela paz que Jesus diz lá em João, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. É isso que Paulo está falando. Esses conflitos externos consumiam a paz dele. Tiravam totalmente a paz. Essas fobias internas eram perturbações que ele sentia dentro de si, gerando conflitos, como nós oramos, como depressão, como ansiedade, que foi que nós acabamos de orar. Ainda hoje pela manhã atendi uma mulher no nosso Connect, nossa celebração pela manhã, que era líder de uma casa espírita na região, em Cachoeirinha. Quando terminou a celebração, ela pediu para tomar um café, eu fui com ela até o Connect, e ela disse, pastor, eu estou aqui porque na sexta-feira eu tive uma crise de ansiedade, onde às 4 da manhã eu tive que ligar para o meu vizinho, porque eu estava na rua, porque eu estava sendo sufocado, eu estava com medo da morte. Por isso eu estou aqui hoje. E tantas outras fobias internas, fobia social, crise de pânico e tantas outras coisas, como o pastor Leandro orou, mas que são resultados dos conflitos externos, onde nós não estamos emocionalmente saudáveis, com uma crise dentro de nós.
Isso que Paulo está trazendo, essa pressão interna que ele sentia, é sobre isso. Essa era a luta do apóstolo aqui. Mas ele vem e ele fala, mas Deus, porém, consola os abatidos. Ao mesmo tempo que o dia mau bate na porta da sua casa, também Deus, que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 13, que não lhe sobreveio nada que você não possa suportar. Deus também vendo a tua vida, Ele também vem e bate na tua porta um dia, porque Ele é consolo. A Bíblia diz que, o salmista vai dizer que o Senhor, Ele é refúgio, e Ele é fortaleza. O Senhor é esse lugar de refúgio. Talvez alguém já teve uma experiência assim, você com o teu carro, você numa autoestrada, e você está andando com o teu automóvel, e daqui a pouco você olha uma nuvem, e você vê que aquela nuvem daqui a pouco é uma nuvem de chuva, e daqui a pouco aquela nuvem ela vem se aproximando, daqui a pouco está sobre você, um temporal começa, a tal ponto que você não consegue mais dirigir, você não tem mais nitidez, e você pega o teu automóvel e você vai para um lugar de refúgio. Quem já passou por isso aqui? De pegar uma tempestade, daqui a pouco você ir para o... Muitos já passaram. O salmista está dizendo que o Senhor, Ele é refúgio, onde você não vai com o teu carro, mas você vai com o teu coração. Onde você vai estacionar o teu coração em Deus. Porque Ele é esse lugar de refúgio para você nessa noite. Ele é esse lugar que você pode colocar as tuas ansiedades, que você pode depositar as tuas crises, onde você pode colocar os teus conflitos externos, porque Ele é esse lugar de refúgio, e não só um lugar de refúgio, Ele também é fortaleza. Ao mesmo tempo que Ele é lugar de refúgio, Ele é também quem luta e quem peleja por cada um de nós, por você. Por isso que eu digo, você está no lugar certo. Porque a igreja é esse lugar de refúgio. A igreja é essa hospedaria, onde nós podemos colocar o nosso coração, onde nós, que em alguns momentos assaltados pela vida, como aquele bom samaritano, nós somos levados a essa hospedaria. Deus consola os abatidos. É Deus quem consola. Mas aí Ele vem e diz assim, mas como que Ele consola? Como que Deus traz consolo aos nossos corações? Qual é a maneira? Qual é o jeito? Qual é a forma? Paulo está dizendo que Deus consola. E consolou ele, e consolou a Timóteo, e consolou o Silas, com a chegada de Tito. E como é bom quando Deus usa esses agentes humanos para chegar na vida de cada um de nós e nos trazer consolo. Como é bom que assim como o dia mau um dia bateu na porta da nossa casa, da minha casa, também um dia Deus usou Titos para bater na porta das nossas casas em momentos de crises, em momentos que tudo estava desmoronando, em momentos que nós não conseguimos enxergar soluções mais. Deus usa pessoas. Eu lembro que 2006 foi um ano muito difícil para mim e para minha esposa, porque foi um ano que o dia mau veio e bateu na porta da nossa casa, quando nós tivemos o diagnóstico da nossa primogênita que ela era surda, deficiente auditiva, e naquele momento que nós descobrimos a surdez dela, foi o momento que nós vimos o dia mau batendo, e o dia mau não, a aparência que se tinha, é que ele vinha para ficar um longo tempo. Mas eu também lembro no dia que Deus usou um casal, que já congregou aqui até mesmo, Osório e Carmen, pastor Glavan. Um casal que sabia da situação que nós estávamos começando a enfrentar, e que já tinha enfrentado isso 10 anos antes. E quando eles chegaram e bateram na porta da nossa casa e disseram, olha, nós soubemos o que vocês estão passando.
E nós chegamos aqui para ser socorro bem presente. Nós chegamos aqui como esses agentes, esses Titos, para poder de alguma forma animar vocês. E como é bom, gente, quando Titos chega na nossa vida, e você que já teve um Tito, você sabe o valor que tem um consolador na sua vida. O valor que tem uma pessoa que chegou para você no pior momento da tua vida. E olhou e disse para você, olha, Deus acredita em ti ainda. Olha, ainda isso não é o fim. Existe mais para a tua vida, não desiste. E às vezes esses consoladores, eles não precisam dizer nada, mas eles vêm e te abraçam. Eles te abraçam. Eles vêm e te beijam, eles vêm e oram por ti. Olha, eu estou aqui, eu não sei nem muito o que falar para você numa situação dessa, porque eu não estou no teu lugar. Mas eu estou aqui para orar por ti. E essas pessoas que Deus usou para cuidar de ti no pior momento da tua vida, que foram Titos que Deus usou para trazer consolo ao teu coração. Quando você é assaltado pela vida, como aquele homem que encontrou aquele bom samaritano. Porque muitas vezes nós nos encontramos dessa forma, fomos flagrados, assaltados pela vida. E Deus vem e usa uma pessoa que nos pega ali jogado, sem expectativa nenhuma, e vem e nos pega e nos coloca sobre o seu animal e nos leva até uma hospedaria, que nos leva até esse ambiente que nós chamamos de igreja, que é um lugar de cura, de transformação, de restauração, onde Jesus começa uma obra nas nossas vidas. E Paulo diz em Filipenses que aquele, pois, que começou a boa obra em nós, é fiel para terminar. Quem são os agentes que Deus usou para falar de Jesus para você? Quem foram as pessoas que pagou um alto preço para que talvez você estivesse aqui nessa noite? Quem é esse? Quem é essas águas tranquilas? Que é isso que o salmista fala? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quem são essas pessoas que foram essas águas tranquilas para você? Que você pôde beber, você pôde comer, você foi cuidado, as tuas feridas foram tratadas, e hoje você está aqui. Esse é o valor que tem um consolador. Só que eu venho nessa noite para dilatar você um pouco mais. Eu venho para dizer algo para que o Evangelho dilate você, porque da mesma forma que Deus usou consoladores para que você pudesse desfrutar desse ambiente de graça, Deus também quer que você seja Tito na vida de alguém. Da mesma forma que Deus usou Titos na tua vida, Deus também quer usar a tua vida como um Tito na vida de alguém. Assim como um dia Deus pegou você na beira daquela estrada, no caminho, Deus também quer usar você para ser esse agente humano, para que pessoas também sejam curadas, como você foi. E nisso a gente precisa entender, nós precisamos buscar em Deus essa capacidade de nos conectarmos na vida do outro. Nós precisamos crescer nos nossos relacionamentos, uma capacidade de construir uma ponte que nos leve até o coração do outro. Deus tem colocado a todo momento, diante da sua igreja, diante de você, pessoas que precisam ser consoladas, que de alguma forma estão passando por algum tipo de conflito externo, ou de uma fobia, de um temor interno. Mas como nós estamos, gente? Como você está? Como está o teu coração para isso? Eu acho tão interessante quando Jesus, lá em Mateus 9, ele olha para Israel e ele diz assim, que eram como ovelhas que não têm pastor. Esse olhar de Jesus, essa capacidade de Jesus de olhar muito mais do que a aparência, mas sim olhar o coração das pessoas. A todo momento eu oro que Deus me permita, muito mais do que olhar para uma pessoa, mas para que eu enxergue o coração dela, as lágrimas que visualmente eu não consigo ver. O coração dessas pessoas sangrando por algum tipo de conflito externo, desesperadas,
ao ponto de pensar em suicídio e tantas outras coisas, sendo pressionadas pela psique delas. E nós, como igreja, essa hospedaria, como nós estamos, nós precisamos construir isso nos nossos relacionamentos. Nós precisamos construir isso a partir da nossa casa, do nosso lar, e criarmos esses ambientes de cura, de provocarmos esses ambientes onde vai criar no coração do outro segurança para que ele venha e ele confesse, para que ele fale dos seus conflitos, dos seus temores internos. É sobre isso. É sobre ter uma capacidade de construir isso com aqueles que Deus tem colocado ao nosso redor a todo momento. Porque você é esse Tito dessa geração. Eu sou esse Tito, nós somos esse Tito. E nós precisamos entender que Deus conta comigo e contigo para, de alguma forma, criar isso. Tem uma frase, um verso, que tem me chamado muita atenção, que diz assim: os rios, eles não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, e as flores não espalham a sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando outros estão felizes por causa de você. A vida é maravilhosa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando outros estão felizes, porque você marcou a existência dela. Essa capacidade de marcarmos a existência das pessoas. É sobre isso, sobre uma capacidade de marcar a vida das pessoas. De construir isso em ambientes de mesa, de construir isso em ambientes como esse, de construir isso dentro de um ambiente de aplicativo, do teu escritório, da onde quer que você esteja. Porque você possivelmente tenha pessoas que estão sendo atribuladas de todas as formas, de todas as maneiras. Você já deve ter sido flagrado com essas pessoas aí fora. Só que você que sabe o valor que tem um consolador. Eu que sei o valor que teve aquele casal que bateu na porta da minha casa, que foi ferramenta de Deus, provisão de cuidado na minha vida. Eu não posso ficar indiferente com isso. A igreja não pode ficar indiferente com isso. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero ser esse. Eu quero ser um Tito na vida de alguém. Da mesma forma que tu usou Titos, da mesma forma que tu usou pessoas, eu quero ser alguém que eu quero marcar a existência de alguém. Da mesma forma que Paulo diz assim, o Deus que é consolo, Ele nos consolou com a chegada de Tito. Que pessoas, quando falarem acerca de você, também possam dizer assim: o Roberto, o Leandro, o Glavan, eles foram tão importantes quando Deus colocou eles na minha vida. Porque a minha vida foi transformada a partir de encontros que não eram encontros com pessoas comuns, eram encontros com Jesus. É Jesus se encontrando com pessoas o tempo inteiro através da tua vida. É Deus amando pessoas através da tua vida. É você se deixando gastar por Deus para que pessoas conheçam o Jesus, que se encontrem com Jesus através da tua vida. É você construindo ambientes de graça de Deus. É sobre isso, meus amigos. Eu queria orar nessa noite. Eu queria fazer 2 orações aqui. Ver se a banda estiver disponível, deve estar com a gente. Quero fazer 2 orações aqui, gente. Uma primeira oração, ela é bem pontual. É uma oração diretamente para você que de alguma forma chegou
aqui, nessa noite, dentro desse contexto, vivendo um conflito externo. Talvez tenhamos, nessa noite, alguém que chegou aqui dizendo: pastor, eu estou dessa forma, eu vim me sentindo assim mesmo. Estou vivendo um conflito externo, estou enfrentando uma crise dentro do meu matrimônio. Pastor, eu estou aqui porque eu estou com minha mãe ou meu pai, meu filho está enfermo, está doente. Pastor, eu estou aqui porque eu estou doente. Eu sei que eu estou doente, eu sei que eu não estou bem. Talvez tenhamos pessoas que estão assim, vivendo esses conflitos externos. Eu digo para você, você está na hospedaria de Deus, você está no lugar certo. Talvez você está aqui com uma fobia interna, um temor interno. Talvez você está, nesses dias, talvez você tenha lutado contra uma ansiedade, uma depressão, algo que você não tem conseguido viver, suportar. Nós cremos que Deus é consolo. Deus é esse lugar de consolo. É Deus que gera cura ao coração de cada um de nós. E eu queria orar por você. Se você me permitisse orar por você nessa noite, para esse perfil de pessoas, primeiramente. Quem está passando por algum tipo de conflito externo ou um temor interno, eu queria convidar você a se colocar de pé, vir aqui à frente. Eu queria convidar a igreja toda a se colocar de pé. Mas aqueles que querem uma oração específica, quero convidar você a vir aqui na frente. Nós vamos orar por você, os pastores. Você que está sendo flagrado nessa noite, dessa forma, algum tipo de conflito externo, uma situação que você não tem conseguido administrar, algum temor interno, você está, pastor, eu não consigo dormir mais, não consigo dormir, eu me acordo de madrugada com uma sensação onde eu estou sendo sufocado, parece que a qualquer momento eu vou morrer, eu estou com medo da morte. Pastor, meu humor, as minhas emoções estão sendo alteradas, eu não tenho controle mais, fui diagnosticado com bipolaridade. Esses são os temores internos. Eu quero orar por você nessa noite, porque é isso que o Evangelho diz. Deus que consola os abatidos, Ele é consolo, Ele quer consolar você nessa noite, quer trazer algo para o teu coração. Aleluia, aleluia. Senhor,